para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade na minha casa espiritual. Vocês não têm noção do que é isso. A gente, antes de decorrer da palavra, vocês vão entender o que é isso. Não foi fácil. Não foi. Chegou um momento que eu quase pedi um pastor para mudar, mas o Senhor falou, não, você vai. Porque o dia ele falou para mim, eu me responsabilizo pela tua vida. Eu me responsabilizo por isso. Eu só quero que você confie. Então eu sou um vaso de barro. E aquele barro que foi o pó de tudo que sobrou depois da criação. Porque o privilégio, ele é nosso de sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas anterior a nós foram feitas todas as coisas. E eu entendo que a gente tem que respeitar tudo porque veio antes de nós. Mas infelizmente o homem não tem entendido isso. Mas isso é para outro dia. Mas eu me considero o pó do barro que sobrou e estou tendo essa oportunidade. Eu quero aqui pedir que os irmãos abram para não ser cansativo. Os irmãos, assim, não levam a mal, estou um pouco gripada ainda, estou com aquele resquício que ficou da gripe. Então pode ser que eu ainda tosse, ainda espirre, mas faz parte. No livro de Marcos 5, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Irmão, essa palavra é uma passagem que eu sou apaixonada por essa passagem. Porque essa passagem ela relata a vida de um homem sem Deus. Um homem sem a presença de Deus. Um homem sem a orientação de Deus. Um homem com a mente vagando e sem direção. E eu gosto de, antes de ler, de atentar para essa passagem, para esse capítulo, o livro de Marcos 4, que fala que, no versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-lhe, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois vós tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus. Os discípulos, eles aprendiam com Jesus através de situações difíceis. E muitas das vezes o Senhor nos coloca em situações difíceis para a gente também aprender com Ele um pouquinho. Porque as obras de Deus só se manifestam verdadeiramente quando há algo impossível para mim e para você resolver, para mim e para você fazer, quando já não tem mais jeito. É aí onde o Senhor ele se apresenta. Esse homem aqui, o que me chama a atenção, que eu vou ler agora, ele diz assim, e saindo no versículo 2, para encurtar, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, endemoniado gadareno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam bem prender, porque teria sido várias vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia lançar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras.
E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião. Este é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava-lhe passando no monte uma manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado e vestido e em perfeito juízo, temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse de seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Eu meditando, irmãos, eu lendo essa palavra, eu voltei lá no capítulo 4, e o Senhor me deu que antes de alguma coisa, sempre há uma tentativa do adversário impedir a mim e a você de chegar a algum lugar, de conseguir algo da parte de Deus, uma vitória, chegar a alguma coisa. Ele vai tentar de todas as formas. Mas quando chega aqui na parte do gadareno, eu já entro na parte humana. Por quê? Porque hoje foi falado aqui de várias formas sobre o clamor. Clamor. Foram vários exemplos sobre o clamor. E eu entendo, irmãos, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma, ela é onde é formado, onde ficam os nossos sentimentos. A alma desse homem, ela vinha sendo aprisionada por esses demônios, não foi só um tempo. Já vinha sendo aprisionada há muitos anos. Porque eu fui procurar saber um pouco da história dessa cidade de Gadara. E o histórico dessa cidade, irmãos, é um histórico horroroso. Você imagina pessoas sendo criadas dentro de uma cidade onde imperava a idolatria, onde se matava porcos em dias de orgia a deuses estranhos. E esse homem, vamos dizer, uma criança, durante seu tempo de infância, vendo tudo aquilo acontecer. E eu entrei mais um pouquinho na história. Quando foi passado, quando Gadara foi passada para a mão de Herodes, Herodes começou a cometer tanta atrocidade com os homens daquela cidade, que os homens, eles ficaram tão loucos que eles davam cabo das suas próprias vidas. Quando eles não cortavam os pescoços, eles se jogavam ribanceira abaixo, para você ver qual o nível de maldade e covardia que esse rapaz ele viu durante toda a infância. Ele ouvia os pais contar e via tudo aquele imundice na cidade dele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: a infância, a mocidade, enquanto a gente está vivo, se nós não tivermos a proteção de Deus, toda a angústia do sistema, ela vai tentar destruir a minha e a tua vida. Quando nós aceitamos Jesus, Ele tira rancor, Ele tira maldição, porque para isso Ele foi crucificado na cruz do Calvário. Eu digo isso com conhecimento de causa. Quando a gente levanta a mão, como eu falei aqui,
Ele disse para mim: vou eu me responsabilizar pela tua vida. Assim como ele se responsabilizou pela minha vida, ele também se responsabilizou pela sua. E por que você ainda se permite padecer nas mãos do adversário por essas situações que ainda te mantêm preso, irmão? Irmão, vício mata, tem vício que mata, tem vício que escraviza a tal ponto de acometer a tua saúde, que você fica difícil depois de recuperar. Eu falei: Senhor, que palavra é essa? Senhor, é essa palavra que você vai falar. Você vai começar a falar sobre isso, porque eu vim a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Glória! Eu não vim a esse mundo a passeio. Eu não vim a esse mundo só para chegar na minha casa, cantar, bater palma para mim, depois ir embora e continuar da mesma forma. O Senhor, Ele está aqui, Ele quer fazer uma mudança, mas há necessidade dessa mudança acontecer, irmãos. É eu e você deixar. E eu fui lendo mais, pedindo mais ao Senhor, e o Senhor foi falando comigo que quando esse demoniado Gabriel, ele avistou Jesus, não foi demônio não, irmãos. A alma desse homem estava clamando tanto, mas tanto, assim como eu e vocês costumam clamar, que Deus, Ele lá do outro lado, Ele ouviu o clamor da alma, sai da alma desse homem. Lá do outro lado, Ele ouviu, Ele já sabia para onde Ele ia. Os discípulos poderiam não saber, mas Ele já sabia o que Ele ia fazer. O clamor da alma daquele homem subiu o coração do Senhor Jesus, assim como subiu ao Senhor o clamor do povo quando estava preso no Egito, irmãos. Irmãos, o clamor de uma alma é algo que ninguém consegue impedir. Meu Deus! Eu sou fruto desse clamor. Vocês são fruto desse clamor. Eu falei: Senhor, que coisa linda Ele é. Eu fui lá por causa do clamor daquele homem, porque aquele homem já não aguentava mais viver daquele jeito. Irmão, sabe o que é se cortar? Sabe o que é não aceitar consolo? A mente daquele homem estava tomada de um mal tão grande que ele não ouvia ninguém, ele não aceitava conselho de ninguém. E muitos aqui dentro hoje estão assim. Perderam a esperança dentro de situações a tal ponto que não querem ouvir Deus falar, que não querem ouvir conselho, que não querem fazer aquilo que Deus está mandando. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você não aceitar o que Deus está mandando você fazer, vai continuar no cativeiro, porque não há nada que Deus não possa resolver, mas a gente tem que abrir o coração. Irmãos, enfermidade da alma é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem é quando você olha para alguém e você sente raiva. Raiva é algo, irmãos, que envenena todo o seu corpo. A inveja é algo que envergonha aquele que sabe o efeito da inveja. Eu sei o que eu estou dizendo, eu não tenho vergonha de falar. A inveja, ela apodrece os ossos. O ódio, ele corrói, ele acaba com você. Então, se nessa noite tem alguém aqui com o coração faccioso, se tem alguém aqui que está padecendo desses males, hoje o Senhor manda dizer: abandona no altar, como já foi cantado aqui hoje. Entrega no altar, não tome atitude errada, não faça aquilo que depois as consequências você não vai saber lidar. O Senhor hoje está convidando pessoas a entender o que é uma vida com o Senhor. E eu fui lendo ali, fui lendo, e o Senhor foi falando comigo. Quando chegou aqui na parte do adversário, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjures por Deus que não me atormentes. Ele sabe que vai chegar a hora dele. Se tem uma coisa que ele sabe, é que a hora dele vai chegar. Por isso
certeza que ele fez essa pergunta. Só que mais adiante, quando o Senhor pergunta qual é o teu nome, ele fez isso para poder eu e você entender que a facilidade da gente deixar as coisas ruins entrar dentro de nós é muito grande, irmãos. A facilidade de eu e você se deixar cativar de novo pelas hostes do mal é muito grande, irmãos. Porque as coisas estão acontecendo. Você quer ver uma coisa? Fica meia hora diante do jornal de televisão. Meia hora. Procura saber o que está acontecendo na política durante 20 minutos. Procura analisar. Fica lá 20 minutos para saber o que anda pela política brasileira. O diabo ele não brinca, mas ele é astuto. Ele vai tentar roubar a fé de muita gente agora, nesses últimos dias, através disso. E eu vim aqui dizer para você, o mínimo que você puder assistir televisão, faça. Porque daí vai ficar pior. Eu não estou dizendo aqui que televisão, não. Procura um filme, uma coisa boa para rir, mas não fique atento às notícias ruins, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você recebe, aquilo ali é o que vai acontecer. Se você coloca o que é de ruim diante dos teus olhos, daqui a pouco você vai estar praticando. Se você coloca a tua mão aonde não deve, só de brincadeirinha, daqui a pouco você vai estar praticando. Irmãos, ele não está brincando, ele não está jogando para perder. Que a gente venha entender. Estamos na casa do Senhor para aprender, para deixar Jesus entrar e fazer morada. Não é para entrar, sentar e sair do mesmo jeito. Mais adiante aqui ele vai falando acerca dos porcos. Irmãos, imagina se nem mesmo uma manada de porco, eu costumo dizer isso lá em casa, aguentou aqueles demônios. Como pôde aquele homem aguentar durante tantos anos? Aí me pergunto, por que ele conseguiu? Porque ele não tinha entendimento. Só que a palavra de Deus diz que nós não somos como cavalo. O Senhor é aquele que dá entendimento. O Senhor é aquele que fala, que instrui, que diz aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. Agora imagina, 2.000 porcos se jogar no precipício porque não aguentou a presença do diabo. Meu Deus! E a gente muitas das vezes acontece alguma coisa, ou recebe alguma coisa, dizendo que aquilo é normal, que aquilo é certo, quando aquilo a gente sabe que não é certo, vai cultivando aquilo até gerar um desconforto. Quando você vê, a bagunça já foi completa dentro da tua casa. E eu mais adiante comecei, quando chegou no final, eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou para mim assim, agora? E agora que esse homem, a história desse homem termina aqui. Porque eu procurei saber se alguém mais falava dele, e eu não encontrei mais ninguém falando desse homem. Um homem tão importante, um homem que deixou um exemplo de libertação tão grande, mas ninguém mais falou desse homem. Agora você imagina o que esse homem passou. Depois que Jesus falou com ele, olha, você vai, volta para a tua casa, volta para a tua cidade e fala como eu fui bom de misericórdia de ti. Aí agora é que o negócio pega. Aqueles donos daqueles porcos, quando descobriram o que tinha acontecido, eles ficaram muito bravos, irmão. Ficaram bravos demais. Eles perderam a manada inteira. Culpa de quem? De Jesus, mas na mente deles era de quem? Daquele homem. A culpa era daquele homem. Aqueles homens eram gananciosos.
Aqueles homens não sabiam e não souberam, acredito eu, o valor de uma alma. Eu espero que alguns deles tenham aprendido. Mas o Senhor manda te dizer que Ele sabe o valor da tua alma. O valor da tua alma foi preço de sangue. Então, ainda que alguém venha tentar te parar, lutar, para que você não venha dar fruto, para que você não venha chegar aonde Deus quer, o Senhor manda te dizer: continua firme, continua perseverando. Porque aqui eu entendi quando chegou nessa parte, esses homens, eles ficaram muito bravos. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que até aceita a visita de Jesus. Até aceita. Vem para a igreja, senta, bate palma, canta, mas não quer a presença. Sabe por que não quer a presença? Porque a presença de Deus, quando ela entra na minha, na tua vida, ela vai começar a trazer coisas que não vão nos agradar. Porque quando a gente realmente aceita a presença de Deus, que é aceitar Jesus, não é fácil. Você levantou a mão, foi feito o apelo, foi feita a oração, você vem aqui na frente, mas aceitar a presença, irmãos, vai começar a incomodar o inferno. Aceitar a presença, você está dizendo para o inferno que você está querendo Jesus. E quando você diz para Jesus que você quer que Ele mude a tua vida, o inferno ele vai se levantar. O inferno vai se levantar na tua casa, vai se levantar no teu trabalho, vai se levantar usando aquele que você até mesmo mais ama. Ele não vai perder a oportunidade. Quando eu falei, imagina como esse homem não está se sentindo depois que Jesus falou para ele voltar, é por causa disso. Quantas perseguições você já tem passado até o dia de hoje? Quantas lutas você tem travado com tudo aquilo que você deixou? Porque muita coisa é fácil da gente abandonar. Tem coisas que é fácil da gente deixar, mas tem outra que não. Tem outras, irmão, que é batalha. E quando eu aceitei Jesus, eu imediatamente parei com a cerveja. Mas o cigarro demorou 6 meses. Demorou porque o cigarro ele tem uma química que entra no teu sangue. Então ele faz você ficar viciado. O teu corpo ele fica viciado. É como uma droga, você tem abstinência. Então foi uma luta muito grande para mim. Eu era viciada demais. A cerveja foi uma coisa assim sobrenatural. De um dia para o outro eu parei, mas o cigarro não. E aí eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei: Senhor, como que eu vou estar na tua casa, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, se eu ainda estou com esse negócio na minha mão? Meu Deus! Eu preciso falar. Porque hoje tem gente que tem que sair daquele ideia e entender que você não nasceu com defeito, você nasceu perfeito. E ali eu comecei a clamar, comecei a pedir a Deus, fazer jejum e oração, para o Senhor me libertar daquele vício. E num dia de trabalho, eu saí de manhã, botei uma, não comprava mais o pacote, só comprava avulso. Eu comprei um na noite anterior, já não tinha conseguido usar. Botei dentro da bolsa e fui trabalhar. Cheguei no ponto de ônibus, achei que eu ia acender, mas o Espírito Santo já habitava em mim. Aleluia! E ele estava me sustentando. É por isso que é muito bom a busca do Espírito Santo. As pessoas vêm para a igreja muitas das vezes atrás de poder, atrás de rodar, atrás de ter, calamaçar. Eu quero dom, eu quero pular, eu quero rodar, eu quero fazer a obra, eu
eu quero ter meu nome grande, mas esquece de algo. Você tem que ter um Espírito Santo para te preparar antes de tudo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, na primeira curva você cai. E ali eu fiquei ali com aquele troço o dia todo, porque quando eu pensei que eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha um irmão do meu lado, tinha um crente. Eu falava, Jesus, eu vou fumar, eu sou crente. Aí guardava o cigarro de novo. Chegou na hora do almoço, lá a dona da casa onde eu trabalhava. Primeiro dia, eu me converti, eu aceitei Jesus no dia seguinte, na casa de espírita. O homem abriu a porta, que cara é essa? Aí eu falei, por quê? Tu tá com cara de Bíblia. Eu falei, eu tô com cara de Bíblia? Aí ele tá. Aí eu falei, é porque agora eu sou Bíblia. Como que eu ia fumar naquela casa? Eu, Jesus, não dá. Eu fiquei 24 horas com aquele cigarro. Decidi, Senhor, não quero mais, chega. Naquela noite, não foi a noite mais difícil da minha vida. Eu levei quase 3 horas para chegar em casa. Porque o diabo, ele se levantou com uma fúria tão grande, assim como foi lá na tempestade, que eu fui parar em Santa Cruz, dentro do Cesarão, quase meia-noite. Eu adormeci dentro do ônibus, um pouco cansado. Fui para lá dentro do Cesarão, quase meia-noite. Na volta, o diabo me perturbou até andar da estrada do Campinho, até aqui, a 25, onde eu morava. Cheguei em casa, uma coisa horrorosa, entrei dentro de casa, minha mãe perguntou, minha filha, o que está acontecendo aí fora? Falei, mãe, a senhora não queira nem saber. A presença do aniversário, irmãos, era tão grande atrás de mim, que eu me lembro que o Senhor só falou para mim assim, não olhe para trás. Segue o teu caminho, não olha para trás. O sobrenatural é forte. O mundo espiritual não é brincadeira. Só Deus e os pastores sabem que eu passei até chegar aqui hoje. Então, irmão, não é fácil, tem que ter o Espírito Santo, mas as pessoas querem primeiro fazer tudo para depois buscar. Não, busca o Espírito Santo, busca a libertação, não interessa o que vão dizer. Chega aqui, clama, pede a Deus, chora, porque era assim que eu fazia quando chegava na igreja. Eu era antes da Assembleia, eu era de uma igreja, quando eu chegava lá, eu só chegava lá chorando. Porque a minha alma estava ferida, a minha alma estava destroçada, eu precisava de libertação. Eu tinha muitos vícios, não era só de cigarro. Eram muitos vícios que eu tinha, eu nunca usei droga, eram outros vícios que eu tinha. E eu precisava de libertação. Então, para mim, foi um processo muito difícil. As minhas filhas contam. Eu nem lembro, irmãos, eu não lembro. O inimigo, ele tomava minha mente dentro da igreja e elas falavam para mim o que acontecia, porque eu mesmo não lembrava. Eu só via quando eu estava sentada na cadeira e sentada lá e o povo me abandonando, eu não sabia o que tinha acontecido. Então, não se importe com o dom ainda não. Está começando agora a caminhada? Está começando agora? Quer Jesus? Aceita Ele de verdade. Pede a Ele para entrar e fazer uma mudança. Não liga para quem não dá nada por você não, porque Deus, Ele te conhece. Se você entrou por essas portas aqui, é porque Ele tem algo para a tua vida. A igreja não está cheia, mas estão aqui as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque se não fosse assim, eu não teria dado. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, clama a Deus por libertação. Porque não adianta você vir à igreja com altos propósitos e antes você nem curado é. O orgulho mata, irmão. Tem pessoa que tem um orgulho tão grande, tem um ego tão grande, que se Deus não botar a pessoa nem na porta do céu vai chegar. Irmão, nós não somos nada. Nós somos peça de um grande tapete que o Criador construiu. Se eu e você não estiver preparado para entender isso, não vai adiantar nada estar na igreja todo dia. Essas peças, elas têm que ser trabalhadas no fogo, na água.
mas precisa ser trabalhado. Eu vou te dizer uma coisa: ser trabalhado no fogo não é fácil não, irmãos. A gente ouve testemunho aí de pessoas que passam por cada situação. Eu não entendo, eu não sei o que esse homem passou depois disso. Mas uma coisa eu sei, ele não foi famoso não, mas deixou aqui uma história, um grande exemplo a ser seguido por mim e por você, que a gente vem resplandecer primeiramente dentro da nossa casa, para depois resplandecer fora, porque o preparo do crente é dentro de casa. Não adianta você querer fazer a obra fora se dentro de casa você ainda não tem respaldo para dizer que Jesus salva, cura e liberta. Então é necessário primeiro você se revestir. Primeiro seja liberto. Depois revestimento com o Espírito Santo. Depois o treinamento na obra, que não é fácil. Porque você geme, você chora, você sofre, você é traído. As pessoas se desfazem de você assim à toa por bobagem. Mas o Senhor, Ele te ensina a lidar com essas coisas. Quando eu digo que é muita honra eu estar aqui hoje, quando eu falei lá no princípio, é porque tem pessoas aí fora que não dão nada por mim. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se não dão nada por mim. Meu Deus! Sabe por que eu não estou nem aí? Porque eu conheço um Deus que do nada Ele faz tudo. Eu conheço um Deus que usa pessoas improváveis como eu para poder atuar na vida de outras pessoas. Esse homem aqui nem nome ele tem. O primeiro nome dele, endemoniado gadareno. O segundo, homem que estava sentado em perfeito juízo. Cadê o nome desse homem? Mas esse homem fez uma grande diferença na cidade, no meio da família. É isso que eu e você temos que entender. Nós não valemos nada para alguém, não importa.